Sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Reinado de CM Punk. E no episódio passado vocês puderam notar que novamente CM Punk contou com uma ajuda para poder se manter como campeão mundial da WWE. O Shield Stable, que estava estreando, acabou atacando então Ryback durante a luta e fazendo com que CM Punk se mantivesse como campeão. E no Raw seguinte estava lá então CM Punk e Paul Heyman mostrando ali os recordes de reinados pelo título da WWE. E aí eles viram lá que no topo estava Bruno Sammartino, porém era impossível de passá-lo, já que ele tinha 2.803 dias, né? E na época do Bruno Sammartino, pra quem não sabe, os caras defendiam assim, tipo, de 2 em 2 meses, então era um outro contexto, né? Da era moderna, então o CM Punk estava apenas atrás de John Cena, né? Que tinha ali 380 dias como campeão mundial. E o CM Punk então já tinha passado, inclusive, o Hulk Hogan. E ali o CM Punk e o Paul Heyman se exibiram graças a isso, né? E aí então o Ryback vai e interrompe os dois. Ele iria lá pra cima do CM Punk. O CM Punk manda o Ryback parar, fala que aquilo é uma cerimônia. O Ryback não tá nem aí. Só que aí então ele é atacado pelas costas pelo Shield de novo. Seth Rollins, Dean Ambrose e Roman Reigns atacam o Ryback. E depois novamente quebram o Ryback na mesa dos comentaristas. E o CM Punk só olha como se tipo não tivesse nada a ver com aquilo. Na semana seguinte foi perguntado em uma entrevista para Dean Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns se eles estavam trabalhando para CM Punk, e eles afirmaram com toda certeza que não, que eles eram chamados como Shield e estavam lá apenas para fazer justiça. E naquela mesma noite CM Punk estava tendo um combate com Kane. E durante esse combate o Kane estava prestes a fazer o Tombstone Piledriver para encerrar a luta, mas acaba se distraindo com a chegada de Roman Reigns, Dean Ambrose e Seth Rollins perto do ringue. E essa distração acabou custando a sua vitória. CM Punk aproveitou, aplicou o Gold Sleep e venceu a luta. Depois, Roman Reigns, Dean Ambrose e Seth Rollins avançaram e entraram no ringue. CM Punk ficou com medo de eles atacarem ele, mas de repente eles começam a atacar Kane. O CM Punk então indo embora, aparece Daniel Bryan para tentar salvar o seu parceiro Kane, mas acaba apanhando também. E depois aparece Ryback, que até consegue bater nos membros do Shield, mas depois não aguenta por estar em menor número e apanha cada vez mais. No Raw seguinte, CM Punk estava presente então no Miz TV, onde o Miz faria algumas perguntas para ele e ele estaria com um sensor de mentiras. Caso ele estivesse mentindo, apareceria no telão para todos verem. E o The Miz fez algumas perguntas lá pro CM Punk, inclusive falando sobre as WrestleManias que ele tinha participado, as vezes que ele perdeu pro Randy Orton, etc. E até então era tudo verdade. E daí ele faz uma pergunta então, se o CM Punk tinha medo do Ryback. E o CM Punk fala que não, mas de repente sobe lá que ele estava completamente mentindo. E ele começa a discutir com o Miz no microfone, até que o Miz dá um piripaque e começa a gritar com o CM Punk. Falar que o CM Punk é um covarde, falar que o CM Punk precisou do Brad Maddox, precisou dos membros do Shield para poder vencer o Ryback. E aí de repente o The Miz é puxado para fora e estavam lá os membros do Shield para surrarem ele, né? Começaram a bater no The Miz, bater. Até que vem então novamente o Ryback ali para tentar salvar o The Miz, né? E aí então, depois vem o Daniel Bryan, vem o Kane e eles começam a atacar todo o Shield, né? O Shield foge lá pro backstage e eles começam a atacar eles. Nisso, tava lá o Miz ainda sentindo as dores e o CM Punk começa a meio que zombar dele e tal, né? E aí vai comemorando, quando o Miz vira, estava lá o Ryback de volta e aplica um Shell Shock no CM Punk, né? Finalmente ele conseguiu acertar o CM Punk. Bom, e aí então na semana seguinte estava lá o prêmio Slam, que sempre dá os prêmios para os melhores momentos do ano, para o melhor Superstar do ano. E por incrível que pareça, o vencedor daquele ano, o Superstar daquele ano, foi eleito John Cena. E quem entregaria então seria Ric Flair. Então o CM Punk ficou inconformado com aquilo depois de todo o ano que ele fez e foi lá falar um monte pro Ric Flair, falar que não é o John Cena que merece, que é ele que merece, que é ele que tá sendo um lendário, que o John Cena não é nada, que o Ric Flair não é nada, e fala um monte. E o Ric Flair não gosta nada daquilo, tira o terno dele e chama o CM Punk pro ringue, pra eles brigarem, né? Chama o CM Punk pro ringue e aguarda ele lá. Lembrando que o CM Punk estava de muletas, né? Ele estava ali lesionado, não podia entrar em ação.
E aí então ele vai, pega um muleta e dá uma muletada no Ric Flair sem piedade, né? Sem piedade, vai dando muletadas ali no Ric Flair. Até que então o Ric Flair consegue colocar o dedo no olho do CM Punk. E o CM Punk acaba que não conseguindo dar mais muletadas no Ric Flair. E aí o Ric Flair ainda por cima vai e faz ali um Fig Four pra cima do Paul Heyman. Sobrou até pro Paul Heyman ter que apanhar, né? E aí depois aparece o Shield pra ir pra cima do Ric Flair. Mas aí então vem Daniel Bryan e vem Kane pra salvar o Ric Flair. E aí fica aquela pancadaria toda. Até que o Shield, quando tá começando a dominar, aparece o Ryback pra salvar todos eles. Dá uma surra no Shield. E aí então os três ali se unem depois e comemoram isso, né? Bom, nisso o CM Punk já tinha batido o recorde. Então o CM Punk já tinha passado o John Cena e já era o cara com o maior reinado na história da era moderna, né? Ele já tinha passado dos 380 dias que o John Cena tinha até então. Era o que tinha o maior reinado, né? E bom, passado disso, então, ele estava lá com o Paul Heyman novamente no Raw seguinte fazendo uma promo e falando que o Ryback já recebeu muita title shot, que não vai ter mais nenhuma chance. E aí eles então são interrompidos então pelo próprio Ryback, que vai lá e fala que no TLC vai ter sim uma luta de CM Punk contra ele. Uma luta TLC, os dois irão lutar sim senhor, né? Então na semana seguinte o CM Punk precisava de alguma justificativa para isso não acontecer. E aí ele leva um doutor lá, né, que fala pro CM Punk que ele não está apto para lutar, ele não pode lutar, ele tá com um problema ainda na perna, no joelho, isso vai impedir ele de lutar então. E aí todos eles são interrompidos então pelo presidente da WWE, Vince McMahon, que vai lá conversar com o CM Punk. Ele fala que de fato o CM Punk, beleza, não pode lutar no TLC, não vai lutar no TLC, porém ele vai ter que lutar no primeiro Raw do ano de 2013, que estavam já em dezembro ali, né, no finalzinho do ano. E aí, em 2013, então no primeiro Raw ele teria que lutar ali contra Ryback e a mesma estipulação, uma TLC match contra Ryback. O CM Punk, o Paul Heyman espernearam ali, mas não adiantou muito, né? O Vince ainda deu até outra opção, falou, olha, ele pode lutar contra você também, Paul Heyman. E aí, óbvio que eles não aceitaram e ficou agendado então o combate pro primeiro Raw do ano. Então a gente vai parar nesse combate, né? CM Punk vs Ryback. Primeiro Raw do ano, TLC Match. Um combate que o CM Punk usou muitas cadeiras, utilizou até alguns golpes ali na mesa. Mas na maioria do combate, o CM Punk levou uma surra, né? Raras vezes ele conseguiu bater. E no final do combate acontece o seguinte, o CM Punk ia para dar uma joelhada no Ryback. O Ryback joga ele na mesa do lado de fora. E o CM Punk fica lá inconsciente, não tinha mais nenhuma chance. O Ryback sobe na escada e estava prestes a pegar o cinturão quando de repente vem os membros do Shield para tentar derrubá-lo. E surpreendentemente o Ryback consegue bater nos três, ele derruba os três pro lado de fora e sobe na escada de novo, mas aí ele não teve como. Depois os três com muito esforço conseguiram dobrar o Ryback e quebraram o Ryback na mesa do lado de fora, ainda em cima de uma Steel Steps também. O Ryback todo acabado, todo quebrado, não teve o que fazer. O CM Punk veio de pouquinho em pouquinho, subiu na escada, pegou o título mundial e se manteve então como campeão. Porém, naquele mesmo Raw teve o retorno de um carinha chamado The Rock, que irá desafiar ele para o Royal Rumble, um combate pelo título mundial. Mas vocês vão ver isso no próximo episódio, que por sinal será o último, que é o episódio do qual acaba-se então o reinado de CM Punk. Então deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!